Ontem a gente terminou, inclusive, o programa muito abalado com a criança de 2 anos que sofreu engasgo em uma creche lá em Mangabeira, né? A gente trouxe esse assunto ontem. Eu fiz, inclusive, um pedido nas redes sociais que você pudesse orar pela criança para que Deus poupasse a vida dela e se utilizasse dos médicos ali, dos medicamentos, enfim, do hospital, para que essa criança tivesse a vida resguardada. Então, a gente vai atualizar esse caso agora e o estado de saúde dessa criança. Primeira coisa que eu quero dizer, porque eu sou um otimista incorrigível, graças a Deus ela está viva. As primeiras 24 horas é o período mais importante nesses casos, que é o período de estabilização, certo? Então, passada 24 horas, a criança está viva, tá bom? Agora, a família está sabendo das notícias através de boletins médicos que são divulgados pelo Hospital de Emergência e Trauma. E a informação confirmada é que a criança passou ontem por um procedimento de retirada dos resíduos de alimento que ela tinha broncoaspirado. Lembra? O que é a broncoaspiração? Ela engasgou, durante o processo de desengasgo, ela vomitou e depois o resto da comida entra pelas vias aéreas e atinge os pulmões. Isso é um problema gravíssimo. No socorro da criança, ela teve 3 paradas cardíacas, cardiorrespiratórias. Foi reanimada, estabilizada, chegou no hospital viva, com os sinais vitais todos preservados. Lembra que a gente estava falando de um equipamento que estava vindo de Campina Grande? Pronto, este equipamento é um equipamento para fazer a retirada deste resíduo das vias aéreas dos pulmões. Acontece que ontem, durante esse procedimento, esse processo, a criança teve uma nova parada cardíaca, mas também foi reanimada. Eu vou voltar agora vou chamar, na verdade, a Alamara Barros, que ela está acompanhando essa situação de perto desde ontem e vai trazer para a gente as atualizações. Ô, Alamara, a boa notícia é que, passada 24 horas, a criança continua estabilizada, né? A notícia que eu posso considerar não tão boa é que durante o processo, esse procedimento para retirada do alimento, da broncoaspiração, ela teve uma nova parada cardíaca. Mas a gente pode afirmar, Alamara, que com essa parada cardíaca, são 4 paradas cardíacas. A gente pode afirmar que é uma guerreira, é uma guerreirinha essa criança. 4 paradas cardíacas e lutando como, sabe, alguém que se agarra num fio de esperança para permanecer viva. E isso basta. Basta a fé e a esperança de estar viva para a gente ver essa criança, se Deus quiser, fora dessa UTI. Alamara, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, uma guerreirinha mesmo, como você falou, lutando incansavelmente pela vida, né, Fábio? Só corrigindo aqui, esse procedimento que você acabou de falar, ela fez na manhã de hoje, viu, Fábio? A nossa equipe passou o dia inteiro se comunicando, falando com a avó da pequena de 2 anos que sofreu esse engasgo, né? E a gente ontem trouxe a notícia que esse aparelho viria de Campina Grande. Então, somente na manhã de hoje ela realizou esse procedimento, de acordo com informações do hospital. Ontem ela ainda não estava totalmente estabilizada para fazer esse procedimento, uma vez que é um pouco invasivo também, apesar de ser muito eficaz, né? É um procedimento chamado broncoscopia, é um procedimento muito eficaz para tirar, retirar, remover qualquer alimento ou outro corpo estranho que aspirou aí para o pulmão. Então, hoje pela manhã foi feito esse procedimento e, infelizmente, ela teve uma nova parada cardíaca, são 4, mas conseguiram remover os alimentos que estavam dentro do pulmão. Ela segue na UTI, segue no estado grave, porém estável, né? O que isso quer dizer? Ela não apresentou mais pioras, não apresentou melhoras. A melhora que a gente pode falar é justamente porque ela não tem mais esses alimentos que estavam dentro do pulmão dela e adquiriu também uma pneumonia.
Isso tudo de acordo com informações da avó, tá? Ela falou com a gente pelo celular e informou que esse procedimento foi pela manhã e que ela adquiriu pneumonia, não num grau avançado, porém requer muitos cuidados, né? Então a gente está aqui agora na frente do Hospital de Trauma, trazendo essas atualizações. A família ainda está muito aflita. Enquanto eu conversava com a avó chorava muito, muito abalada. A mãe esteve o tempo todo com a filha, desde o momento em que chegaram lá no Trauminha até a transferência aqui para o Hospital de Trauma, mas a mãe está também bem debilitada, bem desgastada, não é para menos, né, Fábio? E quem está nesse momento, segundo informações da avó, lá dentro com a criança acompanhando é o pai dessa pequena guerreirinha que se engasgou ontem ali numa creche localizada no bairro Mangabeira. E aí os próprios funcionários do local tentaram fazer aí os procedimentos para desengasgar e viram que estava só piorando o quadro dela. Foi então que levaram em um carro particular até o Trauminha e de lá acionaram o SAMU, que continuou todo o procedimento, né? A transferência para cá, para o Hospital de Trauma, conseguiram reverter essas 3 paradas cardíacas e hoje pela manhã, durante a broncoscopia, ela também teve mais uma parada, mas o procedimento foi finalizado com sucesso. O pulmão, como eu acabei de falar, não tem mais nenhum resquício de alimento, só que a criança precisa realmente se estabilizar mais o quadro de saúde, uma vez que ela ficou bem debilitada, o pulmão também, né? Os pulmões ficaram bem maltratados a partir dessa aspiração desses alimentos, e o que a família e todos que estão acompanhando esse caso desde ontem aguardam é um milagre de Natal. E eu não tenho dúvida que a mão de Deus está sobre essa criança após 4 paradas cardíacas ainda estar viva, e eu tenho certeza, Fábio, que a gente vai trazer boas notícias aí da pequena guerreirinha de 2 anos saindo por aqui, pela porta do Hospital de Trauma, nos braços da sua família, viu? É o que a gente torce, é o que a gente pede, e se alguém pede, né, um presente de Natal na noite de hoje, nessa véspera de Natal, é pela recuperação dessa menina, que muitos telespectadores também estão acompanhando e estão orando pela recuperação dela. Volto com você. Exatamente, Alamara. Ontem eu vi uma reação linda de se ver no meu Instagram, que eram as pessoas dizendo que já estavam orando por ela. E você que orou por ela ontem, eu tenho certeza que a sua oração moveu, porque ela não vou dizer que ela está bem, mas ela está viva e ela suportou o procedimento. Teve uma parada cardiorrespiratória, mas está bem, ela está monitorada, ela está viva, na verdade. E ela vai sair dessa, Alamara. A gente já está aqui, eu já estou imaginando, Alamara, eu estou projetando aqui o dia que você vai fazer o ao vivo de frente ao Hospital de Trauma para receber essa criança junto com a família, saindo desse hospital, se Deus quiser. Se Deus quiser, ela vai sair daí. Quando a Alamara disse que ela está com a pneumonia, a Alamara não, o hospital, né, informa que ela está com a pneumonia, devido ao corpo estranho, devido ao alimento que entra no pulmão. O pulmão não é feito para entrar comida. O pulmão foi projetado por Deus para ele entrar ar, né, oxigênio. E como entrou comida, Alamara, como entrou um corpo estranho, esse corpo estranho, ele provoca uma infecção dentro dos pulmões. E essa infecção, ela provoca um líquido, um muco nos pulmões. O acúmulo dessa infecção, desse muco, desse líquido nos pulmões, é a pneumonia, certo? Como é que se combate a pneumonia? É um processo de tratamento através de antibióticos. Antibióticos, no caso dela, imagino, venoso. Ela deve estar sendo ministrada antibiótico nela através de um acesso venoso nessa pequenininha, né? E o antibiótico vai agindo com calma. As próximas 12 horas são importantes, depois as próximas 24 horas importantes, porque, veja, vamos pensar, se o corpo estranho foi retirado e ela resistiu ao processo da aspiração,
agora fica a pneumonia, o tratamento da pneumonia, e a medicina ela tem que ter muita calma, ela vai por partes, ela vai por etapas. Agora é vencer a pneumonia, monitorando essa criança, monitorando a fase renal também dela, para ver se ela faz xixi, entendeu? Para não precisar de diálise. E aí ela vai lutando, e eu tenho certeza que esse corpinho, esse organismo que é valente, vai reagir e vai sair dessa, se Deus quiser. Para eu liberar a Lamara e seguir aqui, eu vou pedir a Lamara para você e vou pedir para você que está em casa também. Aproveitando que hoje é Natal, o aniversariante, ele vai ficar feliz demais se você puder, ali ao redor da mesa, lembrar dessa criancinha de 2 anos. Quando você for fazer a oração na hora de servir o jantar, lembre dessa pequenininha e de todos os outros enfermos que estão internados nos hospitais esperando e precisando da intervenção de Papai do Céu.